Querido, abra sua Bíblia em Isaías, capítulo 40. Eu queria compartilhar com os irmãos esse texto, que é um texto muito precioso para mim, muito lindo. Já há quase 20 anos que eu ouvi uma mensagem sobre esse texto e nunca mais esqueci, e provavelmente é o texto que eu mais visito durante o ano, Isaías 40. Eu amo todo o capítulo, mas não vou compartilhar todo o capítulo com os irmãos, vou compartilhar a partir do verso 12, alguns versos. Se vocês quiserem deixar a Bíblia aberta, pode ficar à vontade. Se quiser deixar o smartphone aberto na Bíblia, em nome de Jesus, qualquer outro lugar que ele queima, aí vai ser bênção demais. Isaías 40 fala dessa grandeza de Deus, e desde a abertura do culto a gente está falando sobre esse Deus incomparável, que de vez em quando a gente tenta diminuí-lo, ou a gente crê menos nele, ou acha que ele não é tão poderoso, tão grande assim, e nós nos abalamos, não é? E às vezes a gente se cansa. Nós estamos no final de setembro, e provavelmente muita gente já está cansado, não está não? Quem participou das 10 milhas garoto hoje aí? Levanta a mão. Opa! Tem algum sobrevivente aí? Mais alguém? Que legal, parabéns. Mas mesmo quem não participou e está cansado, levanta a mão. Tem misericórdia, vamos encerrar o culto aqui, vocês vão para cá. O final desse texto fala sobre renovo, é um texto que a gente conhece. Eu vou ler o final e depois, à medida que a gente for discorrendo todo o texto, os irmãos vão acompanhando. O final do texto diz assim, a partir do verso 29. Ele fortalece o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Amém? Provavelmente quem participou das 10 milhas começou até voando, depois correndo, e alguns andando, outros nem conseguiram isso, né? Dos 15 mil que participaram. A vida tem quebrado com a gente, todos nós estamos de uma certa forma cansados, e a gente precisa passar por um renovo. E quando eu leio esse texto, ele isolado, ele já faz sentido, porque gera em nós esperança, tipo, se eu confiar em Deus, eu vou ter minhas forças renovadas. Mas que Deus é esse que a gente vai confiar? Quais são as credenciais desse Deus? Porque o contexto é Deus se apresentando, é Deus se mostrando, é Deus se descrevendo, é o perfil de Deus, é o status de Deus, é Deus se manifestando e dizendo quem Ele é. E que talvez a gente fique tão entusiasmado com o verso 31, ou de 29 a 31, que a gente não observe quem esse Deus é. Quem esse Deus é diante do universo, do cosmos. Qual o tamanho desse Deus diante de tudo que foi criado? E o verso 12 diz assim: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem fez isso? Só Deus. Faz assim com a mão. Alguém faz assim. Isso é só para você lembrar da mensagem. Não é a mão aberta não, é assim uma concha para segurar a água. Você consegue segurar água suficiente aqui para matar a sua sede? Você já imaginou quanto de água você consegue segurar na mão? E você imagina um Deus que segura, que coloca na mão aqui os oceanos, o Pacífico, o Atlântico, o Índico, o Rio Amazonas, São Francisco, Rio Doce, coloca tudo na palma da mão? Só o planeta Terra, 2/3, 70% é constituído de água, ou coberto por água, e tudo isso está na mão de Deus, na palma dele, aqui, na concha da mão. É isso que o texto diz, para a gente ter ideia de como esse Deus é grande. Os céus, ele mede a palmo, você não mediria nem esse auditório aqui, o templo, a palmo, você não teria ânimo para isso. Se eu pedir para você medir a palmo daqui até a Praia do Canto, você faria isso? Claro que não. Aí Deus fez isso com o céu, mediu a palmo. Então, sabe quanto tem o nosso universo?
Segundo uma pesquisa agora, 2023, faça a conta aí, o diâmetro observável do universo é estimado em 93 bilhões de anos-luz, ou seja, 8,8 vezes 10 elevado à 26ª potência. Quanto que deu isso? Isso em metros. Você calcula em casa, traz semana que vem. Beleza? O Adalto Lourenço falando sobre a grandeza do universo e a grandeza de Deus, e Deus medindo tudo a palma, ele fala assim, imagina você tomar um tapa de Deus. Onde você vai parar? Por isso que a Bíblia diz assim, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Imagina o tamanho da mão de Deus. Uma criança fica impressionada com a mão dos pais. Nós devíamos nos impressionar com a mão do nosso Deus, que põe na concha da mão todas as águas do universo, que mede a palmos os céus e todo o universo. Nós deveríamos nos impressionar com esse Deus. Agora, qual que é a grandeza desse Deus em relação ao conhecimento? Você sabe muito? Quanto é que você sabe? Você se tornou instrutor de Deus? Olha o que o texto diz, o verso 13 e 14. Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Quem o ensinou? Com quem ele se aconselhou para que desse compreensão? Quem lhe ensinou a vereda da justiça? Ou quem lhe ensinou a sabedoria? E quem mostrou o caminho do entendimento? Paulo aproveita esse texto e cita lá em Romanos 11, 33, a doxologia que a gente conhece, quando ele diz assim, ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos, e quão insondáveis são os seus caminhos. Quem conheceu a mente do nosso Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que pudesse ser recompensado? Porque por ele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Amém? Quem aconselhou Deus? Quando Jó tenta dialogar com Deus e questionar um tanto de coisa, Deus faz uma pergunta fantástica para Jó, e que eu acho muito legal. Deus tem um senso de humor fantástico. Deus fala assim, Jó, é uma perguntinha básica. Onde você estava quando eu criei a terra? Tipo, você já estava aí, porque se você tivesse, eu podia te perguntar como é que eu faria, pedir um conselho. O Jó, eu fico imaginando, se Jó estava sentado, ele caiu nessa, não caiu não, deitou. Pensa, Deus fala assim, onde você estava? Onde estava Yasmin? Onde estava o Rafael? Onde estava o Marcílio, quando Deus criou o universo? Nós não demos dica para ele. Ele, por causa da sua sabedoria, poder e graça, ele criou todas as coisas, sustenta todas as coisas. Por isso, o Salmo 93 vai dizer assim, o mundo permanece firme e não vai ser abalado, porque Deus o firma. A nossa vida pode ser abalada, a nossa casa pode ser abalada, nós podemos ser atingidos, nós saímos do prumo, mas o universo não, o universo permanece firme porque Deus o sustenta. Ele não vai ser abalado. Ele criou com seu poder e graça. Esse Deus é grande, Ele é tremendo, Ele é maravilhoso. E qual que é a grandeza de Deus em relação às nações? Olha aí o verso 15. Eis que as nações são consideradas por Ele como um pingo que cai de um balde e como um grão de pó na balança. Eis que Ele carrega as ilhas como se fossem pó fino. O Líbano não seria suficiente para o fogo e os animais de lá não bastariam para o holocausto. Diante dele todas as nações são como coisa que não é nada, e ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem vocês querem comparar Deus? Com qual imagem vocês podem confrontar? Pensa em Estados Unidos, Rússia, ou talvez a antiga União Soviética, Brasil. Pensa em tudo isso. Quem são as nações? Elas podem nos assustar. Uma nação pode assustar a outra, causar temor na outra, mas diante de Deus é como uma gota num balde d'água. Eu gosto de ler a Bíblia e de vez em quando, claro que eu não fico mexendo o tempo todo com balde, mas toda vez que eu pego um balde, ou que eu derramo uma água, que eu percebo uma gota, eu lembro desse texto, que esse texto está na minha mente. É uma nação que foi, é uma gota, é nada.
Todos os povos, todos podem se orgulhar de um tanto de coisa, de uma nação para outra, mas diante de Deus é nada, menos que nada, diz o texto, por causa da grandeza desse Deus. Quem são as nações? Mas quem são? E ele pergunta, vocês vão fazer alguma imagem para comparar comigo? Nós cantamos aqui antes da dedicação, ele é incomparável. Vai fazer algum ídolo? Aí o verso 19 e 20 diz assim, quanto à imagem, essa é moldada pelo artífice, depois o ourives a reveste de ouro e forja correntes de prata para ela. Fica um negócio bonito para a galera que tem grana. Então faz uma imagem bonita, ouro por cima, uma prata, chama a Paulinha para poder dar um grau ali, ela faz a coisa ficar bonita, fica legal, mas o pobre não tem muita condição de fazer isso. Então diz que o pobre, ele procura escolher uma madeira que não apodrece, que não dá cupim, e procura um artífice bom para fazer uma imagem esculpida que não oscile. A Deus de novo usando de ironia aí. Deus está falando assim, procura alguma coisa, um artista bom para fazer uma imagem que não oscile. Ou seja, se no Salmo 115 ele detona os deuses, dizendo que tem olhos, mas não veem, tem boca, mas não fala, e que não pode realizar coisa nenhuma, e que tornam semelhante a eles, aqueles que o adoram e prestam culto, nós nos tornamos também assim, quando a gente fica adorando a ídolos. Aí Deus está dizendo assim, faça uma imagem que tem uma base, para ela não cair, porque senão ela cai. Vem um vento forte, vem qualquer outra coisa e ela cai. Nós costumamos levantar ídolos, deuses para a nossa própria adoração. Às vezes pode ser alguém da nossa família, às vezes pode ser o nosso smartphone, porque todo ídolo é aquele que ocupa o lugar de Deus na sua vida. Por isso você adora, você se torna um idólatra, você deixa Deus em segundo plano e coloca um pai, uma mãe, uma esposa, um filho, a igreja, um pastor, um dinheiro, um imóvel, um aparelho de telefone, alguma coisa no lugar de Deus, e aquilo passa a ser um ídolo para aquilo, para a sua vida. Eu lembro, essa semana aconteceu isso de alguém, Marcílio, eu acho que eu esqueci o celular, deixa eu pegar, e ela usou uma expressão assim, como eu vou viver sem isso? Que bom que eu vivi um tempo sem isso. Eu acho que eu vivia até sem televisão, pastor. Não, já tinha inventado naquela época, eu acho. Dá a impressão que a gente não consegue viver sem essas coisas que dominam a gente. E a gente continua erguendo ídolos, folheado de ouro, coberto de ouro, decorado com prata, mas que oscilam, que caem, e que a gente não pode confiar. Mas nós temos um Deus que nunca caiu, e que é dono do ouro e da prata, e que faz acontecer, e que não é um Deus mudo, nem surdo, é um Deus que ouve, é um Deus que fala, é um Deus que vê, é um Deus perfeito. Com quem você vai comparar esse Deus? Qual ídolo, qual artista, qual ser humano vai ser maior que esse Deus? Não tem. Qual que é a grandeza de Deus em relação aos príncipes e poderosos? É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízes da terra. Tem gente que se exalta demais, tanto governador, tanto príncipe, tantos presidentes, tantos líderes mundiais se exaltam demais. Mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco, já secam, quando o sopro passa por eles e uma tempestade os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? A quem eu seria igual, diz o santo. Isso, o texto 23, 24 e 25. Com quem? Leia a história e pergunte sobre os grandes. Onde estão os faraós? Onde está Nabucodonosor? Onde está Alexandre o Grande? Embora tenha o Alexandre que se considera grande, mas todos serão. Napoleão Bonaparte, Hitler. Onde estão todos esses homens que fizeram diferença na história? Onde estão? Já se foram. Nós passamos. Aliás, o começo desse capítulo 40 fala que todos nós somos como a erva do campo.
que floresce pela manhã e à tarde já não é nada. Nós façamos. Mas o mesmo texto diz assim: mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E Deus permanece para sempre. Deus é um Deus eterno. Ele não é velho, mas Ele é eterno. Ele é tremendo. Passam-se reis e reis, e Ele continua sobre nós. E a última coisa, qual que é a grandeza de Deus em relação às nossas necessidades? Será que um Deus tão tremendo, tão poderoso, se importa com a gente? Olha o que diz o verso 27, o verso 28 diz assim: porque então você diz, ó Jacó, e você fala, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu direito passa desapercebido ao meu Deus? Será que você não sabe, nem ouviu, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, nem se cansa, nem se fadiga, e a sabedoria dele é insondável? Deus está dizendo assim: será que você não acredita que eu me importo com você? Hein, Iago? Será que você não acredita que Deus se importa com você? Davi, Lucas? Será que você não acredita que Deus, porque Ele é tão grande, tão poderoso, está ocupado com um tanto de coisa, não se importa com você? Como hoje, a gente viu hoje pela manhã aqui. Oh, cadê a menininha que estava sozinha? Ela arrebentou no papel hoje de manhã. Uma voz tão mansa, que quase que eu saí da galeria e falei, não, vou ser seu amigo. Mas estava indo só super-herói, aí eu fiquei na minha, né? E foram os heróis da Marvel e tudo mais, mas nenhum dos super-heróis pôde ser amigo dela, porque cada um deles ou tinha uma fragilidade, uma vulnerabilidade, ou cada um deles tinha outras ocupações, e ela queria um amigo para perto, um amigo que pudesse ser inteligente, poderoso, companheiro e presente em todos os momentos. Aí apresentado Jesus para ela. E a resposta é assim: será que Deus se importa? É claro que se importa. Se importa quando a gente está na fase adolescente. Eu trabalho com adolescente há muitos anos. Quando vem a questão das espinhas no rosto, e que a gente não quer nem ir na aula, não quer ir em lugar nenhum. A minha mãe falou, come inhame, que dá uma purificada no sangue e não tem espinha. Pensa num sujeito que comia inhame até com sorvete. E até hoje eu como muito inhame. Deu certo. Não sei se é por causa do inhame, mas deu certo. Fica a dica aí. Mas às vezes você tem medo, você tem timidez. Quantos aqui são tímidos? É a maioria, porque quem é tímido nem teria levantado a mão. Então eu acho que é mais ou menos isso. Eu, por exemplo, sentava no último lugar da sala de aula, de tudo. Eu nunca mostrei meu para-casa, vergonha da minha letra. Hoje eu estou escrevendo no computador. Se eu escrever à mão, eu já fiz esboço à mão, e falei, Deus, ajuda com o Espírito Santo, que eu não estou conseguindo ler. Eu não consegui ler minha letra na hora de pregar. Falei, Senhor, misericórdia, nós dois contra o resto aqui. Então, para arrumar namorado, eu falei, como? Aí Deus falou, viaja. Aí fui arrumar uma bendita a 1.200 quilômetros de distância, numa época que não tinha e-mail, celular, nem nada, porque ela não conhecia meu passado. Fiquei sabendo que meu passado era ordinário. Eu conheci uma pessoa, agora, mês passado, que conheceu a minha infância, e eu falei com ela assim, você lembra de mim? E eu todo feliz. Ela falou, claro que lembro. Eu falei, que legal, eu lembro que você tacava pedra na gente. Eu falei, mas eu acho que ela está me confundindo com o Mauro, meu irmão. Achei que é com ele é que tem essa fama. Mas eu percebi que eu não fui tão santo, ou se eu fui santo naquele sentido, quem não tem pecado atira a primeira pedra, aí eu fui nessa. Mas cada um de nós tem as limitações, as dificuldades da própria idade. E a gente fica perguntando se Deus se importa, quando você fica como eu, desempregado na véspera do seu casamento. Quando acontece das enfermidades, aí você fica perguntando se Deus se importa. Se esse Deus que criou o universo, que controla todas as coisas, se Ele se importa com a sua dor de cabeça, com sua unha encravada, com a morte do seu cachorro, quando você perdeu alguém querido, se Deus se importa? Claro que Ele se importa. Leia a história de Abraão,
como ele e Sara se tornaram pais depois de idosos. Leia a história de Agar, que também está em Gênesis, quando ela é humilhada pela sua senhora, e ela foge de casa, e Deus encontra com ela no deserto, e ela abre o coração para Deus, e Deus fala com ela para voltar para casa, encoraja ela e fala o que seria dela, do futuro dela, do filho dela, e ela volta para casa e ela faz a declaração assim: quem sabe eu vi o Deus que me vê. Vocês já imaginaram isso? Eu vi aquele que me vê, aquele que viu a minha dor, a minha aflição, a minha humilhação, o meu desamparo, no meio do deserto. Pergunta se Deus se importa. Leia a história de Ana, que faz uma oração silenciosa e só os lábios dela moviam, não saía voz da sua boca, como está escrito lá em 1 Samuel, e Deus ouve a oração da alma dela, o desejo de ter um filho. Ninguém ouviu, o sacerdote não ouviu, o esposo não ouviu, ninguém ouviu a oração de Ana. Mas Deus no céu ouviu o que estava no coração dela e atendeu o desejo do coração dela. Quando ela sai de diante do sacerdote, ele fala assim: vai em paz, Deus ouviu, Deus vai cumprir aquilo que está no seu coração. E pouco tempo depois ela consagra Samuel ao Senhor. Leia a história, talvez de Noemi, que pede para ter seu nome mudado, porque Noemi significa agradável, deleite, coisa fantástica, e a vida foi tão dura com ela, ela perde o esposo, perde os 2 filhos, e ela não quer ser chamada mais de Noemi, ela quer que o nome dela signifique outra coisa, e fala: me chama de Mara, que significa amarga. Só que Deus restaura a vida dela através de Ruth, a sua nora, e ela tem então a alegria de novo e percebe o tanto que Deus fez na vida dela. Pergunta para Noemi se Deus se importa. Leia a história dos discípulos no meio da tempestade, que eles acordam Jesus e fazem essa pergunta para ele: será que o Senhor não se importa se a gente vai morrer? Olha a tempestade, olha o vento. E Jesus acalma o vento e o mar, e eles perguntam assim: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? E a resposta assim: ele é aquele que se importa com o seu medo. Ele que é aquele que se importa com a tempestade que está do lado de fora, mas que se importa com a tempestade que está do lado de dentro, do seu coração. Ele é aquele que se compadece de você. Em Hebreus nós vemos que nós temos um sumo sacerdote que não é, que é como nós, que conheceu as nossas dores, e que é capaz de interceder por cada um de nós. Leia a história dos discípulos no caminho de Emaús, quando eles tinham perdido a esperança, porque Jesus havia morrido, e agora eles voltam para a vida comum, distante do propósito que Deus tinha para eles, e de repente o próprio Jesus começa a caminhar com eles. O pastor Gustavo pregou sobre isso há poucos domingos à noite, e Jesus se revela a eles, e enche o coração deles de esperança. Deus é esse que caminha com você, que se importa com você, com as suas dores, com os seus desalentos, com as suas decepções. Pergunta se Deus importa. Leia a história e olhe para Paulo. A gente está estudamos hoje a última lição, baseada em 2 Timóteo, capítulo 3 e capítulo 4. No capítulo 4 de 2 Timóteo, Paulo vai falar que quando ele está diante do tribunal, ele já estava no corredor da morte, ele diz: ninguém esteve presente. Quantos de nós, numa situação mais difícil da nossa vida, você não tinha parentes, não tinha amigos, não tinha ninguém da igreja com você, você se sentiu só. Aí você pergunta: será que Deus se importa? Paulo vai dizer assim: mas Deus estava comigo, e porque Ele estava comigo, Ele me fortaleceu, e me deu poder para continuar pregando, e me livrou da boca do leão. Deus estava comigo. Deus se importa com você. Leia a história de João, capítulo 5, de Apocalipse. Ele começa com a visão de ver um ser segurando um livro, que era escrito por dentro e por fora, e lacrado por 7 selos, e vê um anjo forte diante do livro ali, e está escrito no texto que não havia nos céus, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém que pudesse abrir o livro, nem olhar para ele. Aí o texto diz assim, o João diz assim: e eu chorei muito, porque não tinha ninguém para abrir o livro, um livro importante, não tinha ninguém, não tinha gente forte o suficiente. Aí de repente aparece um ancião diante dele e fala assim: não chores,
porque está aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu e vai abrir o livro e quebrar os 7 selos, amém? Não chore, não tem ninguém poderoso lá, parece que não está lá no céu, não está aqui na terra, mas está diante de nós, nosso coração, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele venceu e vai abrir o livro. Não chore. Esse é o Deus que se importa com o profeta, com o sacerdote, com o servo que está chorando. Ele se importa com as multidões. Quando a gente lê o Novo Testamento, diz que Jesus teve, olhando as multidões, teve compaixão deles. O texto está dizendo assim, que ele olha para esse grupo tão grande, mas ele tem compaixão de cada um. Ele conhece o nome de cada um. Se ele chama as estrelas pelos nomes, nenhuma delas falta. Está aqui em Isaías 40, verso 26, eu não li isso para os irmãos. Como é que ele não vai saber o meu ou o seu nome? Se nós temos mais estrelas no universo do que grãos de areia na praia. Que o pastor Hernandes um dia cismou de pegar um copinho de areia na praia e foi para casa para contar. Aí ele falou que ele desistiu 10 minutos depois. Era só um copinho. Só para você ter ideia do tamanho desse Deus, se ele se importa. Isaías 43, ele fala assim, eu te remi, eu te chamei pelo nome. Ele fala sobre Israel e sobre Jacó. Eu te chamei pelo nome, Deus se importa. Deus se importa mesmo quando as orações não são atendidas do jeito que a gente gostaria, mesmo quando alguns sonhos são frustrados, mesmo quando parece que as coisas não estão encaixando como deveriam encaixar. Deus se importa, e Ele continua sendo Deus, ainda que muitos gigantes caiam, ainda que muitos líderes pereçam, Deus não deixa de ser Deus e não diminui nada dele, Ele se importa. Eu quero compartilhar por último aqui uma história pessoal, que eu lembrei essa tarde e fiquei, será que eu compartilho ou não? Eu espero que abençoe a vida de vocês. Há alguns anos, já tem alguns anos isso, meu pai atendeu um telefone e de repente eu escuto meu pai falando assim, meu Deus, e num tom de voz que eu nunca tinha ouvido meu pai com aquele tom de voz. Era o meu último dia de férias na cidade onde meu pai morava, e era telefone fixo e tinha uma extensão, e eu peguei a extensão, e do outro lado da linha era meu cunhado, falando assim, a Liz morreu. A Liz era minha sobrinha, filha do meu cunhado. Eles tinham sofrido um acidente, ali estava dormindo no carro, 11 anos na época, e todos do carro machucaram muito. Muitos irmãos conhecem aqui a história da Eliana, do pastor Edmar, que depois montaram um grupo para aqueles pais que perderam filhos em acidentes. O meu irmão estava do lado da minha mãe, no cemitério, eu não reconheci meu irmão, que ele foi arremessado no barranco, e ele que ajudou a socorrer. Foi terrível. Foi terrível. Foi muito difícil para nós. Foi muito difícil para nós. Por que eu estou compartilhando isso? Porque nunca na minha vida, em meio a tantas tragédias que nós passamos em família, tantas dificuldades financeiras, tantas traições, tanta coisa difícil, nunca na minha vida eu vi meu pai ou minha mãe blasfemando ou dizendo que Deus é menor do que está escrito aqui em Isaías 40. Eles sempre confiaram em Deus como que crendo que Deus se importa. Deus se importa quando falta alguém, Deus se importa quando falta alguma coisa. Deus se importa com os seus sonhos, com o seu desejo de casar, com o seu desejo de ter filhos. Deus se importa com isso. Pergunte para quem já experimentou o milagre da cura. Pergunta quem já experimentou o milagre de ser pai. Pergunta para quem já foi socorrido em algum momento. Pergunta para quem tem uma alegria sem medida que não depende das circunstâncias. Pergunta para aqueles que nós já visitamos em lutos,
cemitérios, hospitais, e que a gente acha que a pessoa ia morrer depois daquela tragédia, e a pessoa sente uma paz que excede a todo entendimento, que a gente vai para consolar, a gente é consolado, a gente é encorajado. Pergunta se Deus se importa. Ouça a história dessas pessoas que foram alcançadas pela graça de Deus. Deus se importa com cada uma delas, Deus se importa com a gente, e porque nós fomos criados assim, vendo a fé dos nossos pais, num Deus que é tremendo, que sustenta o universo pelas mãos. Eles tinham todos os dias as suas forças renovadas, e de vez em quando voavam com asas como águias, corriam e não se cansavam, caminhavam e não se fadigavam. Talvez a gente pense assim, deveria caminhar, correr e voar, e Deus daria força nisso. Só que de vez em quando a gente voa, muitas vezes a gente corre, mas o que a gente faz todos os dias é caminhar. E é nessa caminhada, no ordinário do dia a dia, é no partir do pão, é nos desafios do dia a dia, de lidar com o filho, com o pai, com as escolas, com os deveres, é que a gente precisa desse renovo de Deus sobre a nossa vida, e precisa crer que Deus é grande, maior do que qualquer ser, maior do que qualquer de nós, maior do que a instituição, maior do que aquilo que a gente pode oferecer, mas Ele não é um Deus distante, Ele é um Deus que ouve, que se inclina quando a gente o clama, como diz no Salmo 40, quando eu esperei nele, Ele se inclinou para mim. Sabe qual que é o nosso problema? Que o texto diz assim, aqueles que esperam no Senhor. A grande questão é que a gente não espera nele, a gente acha que dá conta sozinho, a gente acha que a gente já se tornou Deus por causa da nossa grana, por causa da nossa posição social, por causa da nossa saúde, então a gente vai virar o mundo. Então a gente não espera em Deus, ou talvez porque a gente não acredita que Ele nos ama de verdade, a ponto de se importar com a dor do nosso coração, e às vezes a gente pega e tenta outras alternativas, mas o texto diz, eu sou grande, eu sou tremendo, eu me importo com você, e se você confiar e esperar em mim, eu vou renovar as suas forças, eu vou te consolar, eu vou te abençoar. E nós vamos declarar isso através das canções agora, fechando o culto dessa noite. Eu queria que você cantasse essas canções com toda a fé do seu coração, crendo nesse Deus que é tremendo, que Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele se importa com vocês, importa com cada um de nós. E eu compartilhei uma história pessoal, porque às vezes a gente está no púlpito e todo mundo tem a ilusão de que a gente prega sobre um Deus poderoso, porque a nossa vida foi sempre 100%, tivemos de tudo, do bom e do melhor, e nunca aconteceu nada com a gente. Há muita cicatriz no nosso corpo, na nossa alma, mas nada disso abalou a nossa fé e o nosso amor por Jesus. Deus é fantástico, Deus é tremendo, Ele é tudo que a Bíblia diz que Ele é, vale a pena esperar nele.